São Benedito era um italiano, ele era o último filho de um casal chamado Cristóvão Manasseri e Diana Larcari. Nasceu no sul da Itália em 1524 e era pastor de ovelhas. De todos os filhos, ele foi o único que foi libertado. Havia um costume na escravidão europeia e em geral que o último filho varão, homem, né, seria libertado. São Benedito conseguiu encontrar esse privilégio. Ele era negro? Negro. Completamente negro. Analfabeto, foi pastor de ovelhas, descobriu muito cedo a sua vocação para a vida, né, religiosa, foi eremita, né, morar sozinho para refletir longe dos centros, né, urbanos. Imagine que a Europa, no século XVI, não tinha cidades, né? Então, cidades cortadas por muros, etc. E ele foi morar no eremitério. Não, desculpa, ele foi ser eremita. E, em seguida, ele foi, digamos assim, descoberto por um franciscano e adotou, então, a ordem dos franciscanos para morar. O milagre fundador, né, dessa tradição dos milagres de São Benedito é exatamente quando ele era uma espécie de cozinheiro em um convento na Itália. Ele sempre levava sob as vestes, né, pães para os pobres, né? E uma dessas vezes que ele levava pães, um superior da congregação, né, pediu que ele levantasse o hábito, né? E nisso que ele levanta o hábito surgem flores, não pães, né? Então tem uma ligação, mais uma vez, essa ligação bem de reconhecimento dos pobres, né, dos mais necessitados em relação a São Benedito. Olha, eu vejo o santo São Benedito como uma identidade do povo bragantino. Parece que Bragança não existe sem São Benedito. Ele não é o padroeiro oficial de Bragança, é Nossa Senhora do Rosário, mas o padroeiro do povo é São Benedito. Porque vem de longe já a tradição. E é o santo negro que é discriminado, é o povo pobre que não tem espaço. E aonde chega a comitiva do São Benedito, todo mundo se encontra, todo mundo é irmão, há muita solidariedade. E aí o povo se identifica, né? O povo se sente em casa ao redor da ladainha do São Benedito. Olha, eu vou dar um jeito de passar a bicicleta.
Esse aqui foi um filho que adoeceu pequeno e eu andava com ele aqui no cangote, né? Procurando quem desse um remédio, né? Para ele que não fosse preciso cortar, né? E todo que eu ia no médico, eu ia nos enfermeiros, só queria eu cortar o pescoço, que era um enxume muito grande no pescoço dele. Eu me peguei com Deus, primeiramente, é Deus poderoso por todos nós, né? E o santo, São Benedito, né? Com 2 dias meu filho tá bom e até hoje, graças a Deus. Porque eu não tinha casa para me morar, né? Aí eu me peguei com São Benedito. Hoje em dia, já há muitos anos eu consegui casa. E não foi só essa, né? Como caso de doença, que eu tenho uma filha também, me peguei com São Benedito, né? Que ela teve entre a morte, mas glorioso São Benedito deu a saúde dela, abaixo de Deus. A Irmandade, ela foi fundada no dia 3 de setembro de 1798, através de 14 escravos. Foram os escravos que vieram ali para o outro lado do rio Caeté, onde é chamado Vila Quiera. Foi lá que foi iniciado a Irmandade. Foram 14 pessoas que acharam por bem em fazer uma veneração a um santo negro e escolheram São Benedito. Então foram 14 escravos que iniciaram. E Irmandade, elas acharam por bem também ter uma família. Então os escravos, né, com o tempo, pediram permissão aos senhores brancos que eles queriam fazer uma Irmandade. Com a autorização dos senhores brancos, eles fizeram o primeiro compromisso. E através desse compromisso, eles puderam, com a ordem, divulgar a Irmandade. Agora, isso não era sem um retorno para os brancos. Por quê? Porque esses negros, eles eram responsáveis em manter aquela igreja, em construí-la, em mantê-la, em arrecadar recursos para a festividade. Ou seja, eles faziam tudo. Então, uma maneira de acalmar o negro também era permitir que ele tivesse, em certa medida, sua devoção liberada. E as irmandades serviram como esse controle também. De um lado, uma aliança de conveniências, né? O negro aceita fazer parte de um rito católico porque é conveniente para vencer as dores e as lutas do ambiente da sua relação de trabalho. E, por outro lado, um estandarte de esperança, porque é lá na festa que ele faz a sua sociabilidade, né? Então, ele, de um lado, ele está fazendo um processo de resistência à escravidão, porque ele foge do ambiente de trabalho e vai comemorar, louvar, dançar, cantar, beber, né? Andar com o santo, esmolar, a procissão, fazer todo e dançar, né? A marujada é isso, está envolvida nesse aspecto aí. E de outro lado, o negro, ele escapa do ambiente da relação de trabalho. Os negros não podiam aqui viver a sua experiência religiosa da África. Era obrigatório todo mundo viver a religião cristã, o catolicismo. Então, eles pegam a imagem de São Benedito, se identificam com ele, são negros, e ao redor da imagem eles vão cultuando no seu jeito africano de cultuar o santo, com as danças, com os tambores, com a música e com a ladainha já trazida pelo cristianismo. Mas aí veio pedidos de devotos que queriam que São Benedito fosse nos interiores do município de Bragança. Aí foi que o Frei, na época, autorizou que saísse apenas uma imagem que fosse para as praias. Então o santo foi, né, fez toda a cerimônia, depois já veio o pessoal da colônia e dos campos. Por que só a praia? E por que os campos e a colônia também não recebiam a imagem? Tinha o devoto de São Benedito. Aí o que aconteceu? Acharam por bem, então, criar as 3 imagens, que hoje nós temos: região dos campos, região da praia e região da colônia.
Porque quando a gente fala em Marujada, a gente pensa que é apenas uma única manifestação. Exatamente a dança, a festa, a festividade que acontece dia 25 e 26 de dezembro, mas na realidade essa Marujada ela compõe o que eu chamo de devoção a São Benedito, que se divide em Marujada, propriamente 25 e 26 de dezembro, e em esmolação que inicia em abril, mesmo no final de março, dependendo do calendário que vai ser desenvolvido durante esse tempo de pagamento de promessas. A esmolação é um alto, né? Um ritual que envolve o canto e a reza em vários processos, né? Especialmente 3: a chegada da comitiva, a permanência na casa e a despedida. Esses rituais que se envolvem, né? Todos têm um rito católico, né? Um rito cristão católico, onde os membros de uma comitiva fazem o transporte de uma imagem talhada em madeira, de acordo com a sua região específica, e essa imagem vai de casa em casa, passa uma noite em cada casa, um almoço em cada casa, uma tarde em cada casa. Além, no intervalo de uma casa e outra, eles fazem diversas peregrinações, que nós chamamos que o São Benedito para na nossa casa, né? Ele chega na nossa casa. Desde 95 eu venho recebendo essa graça e acompanhando o santo, trazendo o santo para cá. Para mim, eu me sinto arrepiado de eu pegar o santo ali na frente. Ali é uma emoção muito grande, porque ao se ajoelhar ali, justamente ao se o coisa de se ajoelhar, para mim já é uma graça. Minha mãe sempre pergunta: tu vai conseguir? Eu vou conseguir. Toda vez eu vou lá, todo ano eu vou, recebo com muita graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoai, Senhor, as nossas pessoas, desde o alimento que a vossa verdade nos concede. Dignai nós, Rei da eterna glória. Admitir na mesa, tchau. Representa uma graça, uma luz, uma esperança, né? Eu e a minha mãe passamos minha família toda em si passou um sofrimento muito grande nesses 2 anos que a gente ficou de hospital para casa. Era muito sofrimento pra gente. E aí depois dessa graça alcançada, a gente ficou assim, transformou a nossa vida, principalmente a minha e da minha mãe.
Mas assim, existem diferenças também de instrumental, né? Enquanto aqui na Marujada, na dança para o salão, é feito com a rabeca, com pandeiro, com tambor do santo, né? E com o reco-reco, né? E o banjo, lá na comitiva já tem, além desse, não tem a rabeca, né? já é a música mesmo percussiva do tambor, é só percussão, não tem banjo. Lá já colocam o tambor onça, né? que é uma cuíca grave, né? Que faz um ancestral da cuíca, né? Do samba. O triângulo, né, e o reco tocado diferente. Então esses instrumentos eles dão um diferencial, né? Nós temos, né, os cânticos, para quem não entende, são meio grego, né? São latim e português. Pessoas que estão da parte de fora quase não entendem, né? Mas para quem está da parte de dentro pode entender e aprender sem a gente até dar uma aula. Esses mantras, né? Porque são coisas que se repetem, é quase que hipnótico, né? E a minha surpresa foi em perceber que eles não sabem o que estão cantando. Como é uma forma de transmissão oral, ou seja, então não havia uma preocupação de ter um texto escrito onde o filho, né? Porque a tradição oral se dá dos pais para os filhos, né? Onde o filho aprendesse a letra, né? Não, eles aprendiam os sons das palavras. Então, eles sabem rezar no som e não no significado das letras. Você não consegue entender o que eles falam por conta disso. As folias elas são arrastadas, as palavras são muito divididas, então tu não sabe se faz parte de uma sentença ou da outra, né? Foi que eu espiava os pessoal rezando, eu ficava aquele ali olhando, pedindo para Deus, São Benedito, que ele me ensinasse também a reza que nem estão rezando ali, que eu achava bonito, eu acho muito bonito. Então hoje em dia eu já posso ensinar qualquer pessoa, né? Que muitas pessoas não têm aquela paciência para ensinar as pessoas, eles querem mangar, querem criticar, mas não é, o trabalho é esse, é ensinar qualquer um. O pai da ladainha, que é mais a gente tem que observar mais, prestar atenção que é que o rezador está rezando na frente para o respondidor ajudar atrás. Porque a pessoa reza 3 palavras na frente e o respondidor tem que responder aqui atrás para dar certo. Se ele errar lá na frente, o respondidor aqui atrás vai errar também. Quem eram as pessoas que fazem a esmolação? Os procuradores, os andadores e os rezadores, lá de 1798. A maioria deles, pessoas muito humildes, que mal sabiam falar o português, que aprenderam de forma aculturada o latim, por conta da religião católica, que por isso foram batizados, e que faziam parte do quadro, né, da Irmandade de São Benedito, a antiga, lá de 1798, que perdurou mais de 190 anos, e eles elevam o tom de voz em 3 níveis, né, e fica um canto mavioso, né, muito respeitoso, que faz uma referência muito grande à sonoridade do latim e a voz e a rouquidão e os tons, né, baixo, alto, etc., do africano.
é Deus. Nós temos 3 imagens que são as que vão, né, esmolar no interior. Elas saem dia 30 de abril, tá? Sai para esmolar. Isso, volto para Bragança no dia dos campos. E a da colônia volto em novembro. E a da praia só volta dia 8 de dezembro. Então aí, esse período, eles ficam dentro de Bragança, esmolando os bairros de Bragança. Quando é dia 16 de dezembro, pela parte da manhã, entra o santo dos campos e à tarde entra o santo da colônia. E dia 17, às 9 horas da manhã, entra o da praia. Sempre o da praia é o último que sai e o último que entra. Vem pela água, quer dizer, chega por onde chegaram os primeiros portugueses, chegam por onde vieram fugindo desse português os indígenas e também por onde nos chegaram os negros escravos. É uma grande região cultural que se estabelece a partir da devoção, porque se constrói a partir de um símbolo, que é a devoção, e existe na construção dessa região algo que não está propriamente circunscrito a fronteiras. Por isso a desconstrução da ideia de região como uma fronteira. Por exemplo, fronteira Pará e Maranhão. Não existe propriamente essa fronteira para os esmoladores, né? Eles estabelecem redes de relações, né? Famílias de pessoas que, por exemplo, moram em Carutapera, que o santo chega até lá, né? A mais ou menos uns 130 quilômetros, 150 quilômetros de Bragança, né? Quer dizer, enquanto o epicentro da devoção, a cidade de Bragança. E da mesma maneira, em direção ao noroeste, né? Outra comitiva que vai para a região dos Campos, chega até Salinas, né? E outra, mais para o sul, que se desloca até mais ou menos Ourém, né? Então é um raio de 150 a 200 quilômetros. Formatos culturais que fortalecem a presença religiosa nesses lugares. Tem lugares que o padre não vai, né? Mas o santo chega através das comitivas. Então, esse levar o santo pelos lugares mais distantes da região, acho que contribuiu significativamente para que essa devoção fosse forte nessa região. É cansativo também devido ao problema do descanso da noite, entendeu? Que a gente às vezes dorme só praticamente das 11 da meia-noite. Após ela a gente fica batendo papinho com a galera, aí a gente dorme tarde, acorda bem cedo. Mas mesmo assim a gente
estar preparado. Eu vejo uma importância muito grande desses esmoladores enquanto avatares, né, de uma cultura. Agora, que importância essas pessoas adquirem em relação ao poder público? Então, é aí que começam as tensões sociais, né? O que eu sei é que no início da esmolação, eles recebem uma espécie de kit, né? Uma sandália, um creme dental, uma escova de dente, mas que isso se desgasta com o tempo e não é só disso que eles vivem. Uma pessoa dessa adoece, qual é o apoio que o poder público está dando para essa pessoa, né, enquanto um embaixador da cultura bragantina? É uma felicidade para mim, eu acho que meus pais, todos os meus familiares, quando me vejam aqui, que vão me visitar, que me verem, entendeu? Se sentem felizes pelo que eu estou fazendo, entendeu? A função de rezador, eu acho que é muito legal para mim e para eles que vêm ver também. Do amanhecer, Aí ele chegou outro dia na casa da amiga, aí eu saí daqui de logo depressa, fui lá e disse, vinha hoje. E já esperei esse bicho também, ele não vinha. Aí eu disse, não vai se esquecer de vir. Eu fico assim agoniada, né? Mas é uma maravilha a gente receber o santo na casa da gente, né? E aí quando chega dia 18, né, aquela alegria, e a gente vai pra lá, pra igreja também, ver tudo. Aí fica assim naquela alegria, né? Aquela ansiedade de querer participar de tudo, né? Só que agora eu não posso ir muito assim, né? Porque foi operado da perna, né? Mas aí ele vem na sua casa. Ah, mas aí ele tem que vir, porque se ele não vier, nós vamos brigar, papai. Seu Benedito, nós vamos brigar. É uma animização, né? Acho que isso é uma questão até natural, dentro das práticas mais animistas, religiosas, animistas. Agora, o interessante é que existe uma humanização do santo, né? Até porque a ideia que se tem de santo é exatamente esse intercessor perante Deus, né? Mas eu acho que o diferencial em relação a Bragança é que esse santo ele frequenta, ele tem humores, né? Lembra muito, inclusive, os deuses gregos, né, do Olimpo, né? Eles têm gostos, né? Eles estão de bem ou não estão de bem, né? Inclusive, alguns encarregados, ouvi relatos assim que eles acordavam, oravam para o santo e diziam, o santo não está de bem hoje vai ser ruim. Até São Benedito, um ano que eu não ia na caminhada, ele foi, balançou na minha rede e falou para mim, eu fiquei paralisado em 99, ele foi e disse, falta 3 dias para mim sair. E faltava 3 dias para ir sair. Quando eu não ia, neste ano que eu disse, mãe, eu fui a primeira vez fugindo de casa, sem a senhora saber, né? E hoje a senhora me dá apoio. E São Benedito, este ano eu não vou. Eu vou ficar mais perto da senhora, que nós passamos mais tempo fora, né? Mas só que ele veio me procurar e disse para mim, falta 3 dias para mim sair. Ela foi e disse para mim, né? Tu saíste fugir da procura do santo, então agora tu não quer ir, então ele veio te chamar, tu tem que ir. Agora, o que é mais interessante, e aí eu acho que a gente tem que ver uma questão bem histórica, no sentido até racial, étnico, é que é um santo preto. É um santo preto e pobre. Então, essa população se reconhece nesse santo, né? Quer dizer, é um igual, é alguém que pode interceder, mas é alguém também com o qual eu converso, eu brinco, eu falo. Uma senhora de idade tinha uma promessa para entregar a São Benedito. E o rapaz lentamente disse, olha, entregue para o encarregado, o responsável da comissão. Pode ir lá com ele e entregar
a sua promessa. Ela disse, não, eu quero entregar para São Benedito. Depois pode passar para a mão do encarregado. Mas primeiro eu quero conversar com São Benedito e entregar para São Benedito. Já visitaram algum terreiro? Você já tem alguma mãe de santo que quer que o santo vá lá? Eu já fui, a gente fica lá numa casa lá do rapaz, a primeira noite é bem pertinho de um terreiro? Mas nunca pediram para o São Benedito ir, nunca uma mãe de santo, alguém de terreiro pediu para vocês irem lá visitar? Já pediram, só que eu nunca gostei disso não. Por quê? Porque pra mim só Deus... Só acredito em Deus e nesse que está em cima da mesa aí. Que eu, tirando desses não acredito nesse negócio não. Negócio de macumba, esse negócio pra mim não existe não. É evidente que alguns participantes da festa de São Benedito, todo mundo sabe, né, também fazem parte do rito umbandista, né? Do candomblessista, do tambor de mina, etc. E isso é positivo no meu ponto de vista, porque respeita as religiosidades e encontra, digamos, um ícone comum. Tem muita gente que se veste de marujo, né, que providencia sua roupa durante o ano todo e vai lá, participa e não tem nenhum problema de consciências, etc. A Iemanjá e a Nossa Senhora da Conceição são correlatas, né? A imagem, a água, né, tudo isso. E aqui na Amazônia muito mais. São Benedito é São Benedito mesmo. É o São Benedito que a gente tem. Não há uma correlação. Não tem uma outra correlação. Eu não encontrei essa relação. Pelo menos, ou eu não encontrei ou não se deixou revelar. O silêncio fala muito. Mas por que Bragança isso não aparece claramente? É o que eu levanto no livro. Houve uma assimilação, né? A assimilação é um termo que o antropólogo Darcy Ribeiro utiliza para esse amainamento da presença das diferenças na cultura brasileira. Inclusive, o Darcy Ribeiro coloca que a assimilação é pior do que o apartheid que houve na África do Sul. Porque o apartheid, você separa um grupo enfim, um grupo social, um grupo cultural, e isola esse grupo, mas esse grupo se mantém coeso e com isso ele pode resistir, né? Na assimilação não, você diz que todo mundo é igual, que está todo mundo sob a mesma crença. Então parece-me que é o que houve e ainda há em Bragança. Aqui dentro da dança do barracão, ela já tem uma outra conformação, digamos assim, né? Essas músicas que vieram de lá também, das folias, se processaram, digamos assim, e adotaram alguns outros nomes. Umas que são rituais próprias dos negros, e aí a gente pode citar, por ordem de apresentação, a roda, né? O retumbão e o chorado, né? Que são as 3 primeiras músicas ritualísticas, e o retumbão, inclusive, é a mais conhecida, né, das danças. E
E em seguida entra a parte como é que eu posso dizer assim, da vinda dos portugueses para a manifestação, né, para a Irmandade, que já são as músicas que vêm da Europa. O shot, né, a mazurca, que é uma espécie de, quase uma valsa dançada em dupla, assim, em círculo, né, e a contradança, que é uma espécie de quadrilha. Tem uma peça chamada barra harmônica, que ela é feita separado e colada dentro do violino. Na rabeca, ela é feita na própria madeira. Quando cava a madeira, ela já fica lá. Só que a posição dela é diferente. O violino é dividido em 3 partes, cada 2 terços para um lado e 1 terço para o outro, né, para o lado esquerdo do instrumento. A rabeca ele é bem no meio, 50% para cada lado. Com isso, modifica o som. O som fica mais grave? Mais grave. A rabeca é mais grave. Por sinal, tem pessoas que gostam mais do som da rabeca do que do próprio violino. Aqui nós temos a aula teórica e tem a prática. Nós temos aqui a rabeca, temos violino, viola de arco, violoncelo. Quase todos os instrumentos musicais a gente tem aqui.
Eu vi que todos os tocadores de rabeca aqui eram pessoas de idade avançada. Por sinal, uns 20 dias atrás faleceu um que tocava rabeca, um que chamava Pipirão, o apelido dele era Pipirão, faleceu. Então o Zito está doente também, é um dos melhores rabequeiros daqui de Bragança, ou aliás é um dos melhores, né? E está doente, já não vai mais tocar este ano. Eu falei com ele ontem, na minha casa, anteontem, e ele não vai mais tocar. Quem vai tocar já é um aluno que começou aqui. Quer dizer, eu via que eles iam chegar a um ponto que não tinham mais, como eles chamam, tocador. Acho que foi por gostar mesmo, né? Achar bonito. Me interessar pelo chapéu, você se interessa logo por tudo, né? E querer ficar lá dentro e não querer mais sair. Só quando morre, né? E a sua mãe era maruja? A sua irmã era maruja? Olha, a minha mãe, assim, afetiva, ela não ia. Agora, a minha irmã era demais, daquela que... Mana do céu, podia faltar outra, menos ela. A primeira vez que eu ia no barracão, porque que eu vi elas brincando, dançando, aí o primeiro ano mesmo que eu me dediquei a sair, aí eu já fui compartilhar, né? Aprender, ir para o ensaio e aprender a dançar, porque dançar eu já sabia, só de olhar, né? Mas eu tinha um pouco de nervoso a entrar dentro do salão. É bom dançar? É. Qual é o estilo, qual é a música, o tipo de música que a senhora mais gosta? Porque o que mais eu gosto lá... Porque tem várias, já tem a mazuca, tudo, né? Tudo, né? Tudo tem algum estilo que a senhora gosta mais de dançar? Eu gosto do shot, a contradança, né? Eu acho muito gostosa, a valsa, né? E o retumbão e o chorado, que isso é dispensável, né? A capitoa é ela que comanda, tá? Ela que dá início a todas as danças, ela que chega com as marujas, dá as ordens, né? Não pode começar sem autorização dela. Quando ela que vai nos músicos, manda os músicos tocar as músicas, as melodias da marujada, e sempre ela tem que estar à frente. Se ela não estiver na frente, não pode outra maruja iniciar, por exemplo, a roda, o retumbão, o chorado, sempre ela tem que estar na frente. Mais uma vez, uma justificativa ligada ao mundo afrodescendente, né? Então, como os homens geralmente morriam cedo, em função do trabalho escravo, quem assumiu essa festividade obrigatoriamente foram as mulheres, né? Então, pelo menos a dança, tá? Isso no ponto de vista histórico, né? Quer dizer, esse homem acabou não tendo condições de ir à frente. Porque a maioria dos promesseiros da Irmandade de São Benedito são mulheres. Quando o santo chega para pernoitar na casa de um promesseiro, é a mulher que prepara a comida. É a mulher que prepara o altar onde o santo vai ficar. Então, tudo é envolvendo a mulher. A mulher é um papel importante. Desculpa os homens, mas é um papel importante.
Então, assim mesmo é a marujada. Serve mesa. A marujada. Quem que limpa? Quem é que limpa o barracão? Para lavar o barracão, tudo é a mulher. Quem ajeita o andor do santo, o altar, tudo é a mulher. A mulher, ela tá muito envolvida. Além da beleza, porque a gente não consegue quando a gente está vestida de maruja, a gente não consegue se ver bonita. Mas quando a gente está pro lado de fora, que a gente vê a marujada, a gente sente a beleza. Então, eu passava o ano todo mexendo feio. Mas quando eu me vestia de maruja, aí eu dizia, pronto, tô bonita. Há uma certa permanência desses elementos, principalmente o simbolismo da cor, né? Do vermelho e do azul, né? Que também tem tem algumas versões, né? Mas assim, as que são mais recorrentes, as versões, é que o azul seria uma forma de reverenciar o menino Jesus, né? Por isso todos, né? Os homens também têm algum detalhe em azul. E no dia 26, o vermelho seria em função da homenagem ao negro escravizado, ao sangue vertido em relação ao sofrimento. Vou fazer uma canção em louvor ao Santo Preto. Canta povo bragantino, bendito, ó bendito. Quando chegar dezembro, qual é o santo que tá no andor? É São Benedito com Nosso Senhor, marujada de São Benedito, em louvor ao protetor, vem dançando azul, vermelho, carmim, na festa do barracão, dança xote, mazuca e chorado, os 200 anos de louvação, mas fico mesmo encantado quando dança retumbão.